Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais uma videoaula de filosofia e hoje nós vamos falar do filósofo Sócrates. Isso mesmo, Sócrates, aquele filósofo que viveu há 5 séculos antes de Cristo na Grécia e que teve uma importância tão grande que chegou a ser um divisor de águas dentro da história da filosofia. A filosofia basicamente, a história da filosofia se divide basicamente em antes e depois de Sócrates. E os filósofos que vieram antes de Sócrates são chamados pré-socráticos. Tamanha foi a influência de Sócrates o impacto do seu pensamento e a mudança de orientação do pensamento filosófico, que antes se orientava por uma física, era muito mais uma cosmologia e o estudo da physis, que do grego quer dizer a natureza, e passa a ser uma antropologia, né? De tal sorte que a filosofia passa a se centrar no homem, né? Mas sem mais delongas, Sócrates ele começou a sua carreira como filósofo de uma forma bem interessante. E ele foi revolucionário até, inclusive, no sentido de que ele não era um filósofo digamos assim, ele ia até o povo. É como o artista, não se diz, o artista tem de ir onde o povo está. Então, o filósofo, né, na cabeça de Sócrates, tem que ir onde o povo está. Então, ele ia aos mercados, nos lugares onde estavam as pessoas, para, de uma certa forma, fazê-las pensar. Né? E a carreira de Sócrates como filósofo começa no momento em que ele entra numa espécie de crise e vai procurar o oráculo de Delfos. Delfos era um templo na antiga Grécia dedicado a Apolo, que é um deus, uma deidade da racionalidade, da razão, da clareza, da clarividência, ligada ao sol, né? Então lá em Delfos tinha um templo dedicado a Apolo. E nesse templo eles faziam consultas com uma pitonisa, seria um oráculo, uma mulher, né, que tinham faculdades assim, né, supostamente faculdades, que entrava em um estado de transe e se comunicava com o outro lado e dava respostas, né? O outro lado, que eu digo o lado de lá, ou aquilo que os gregos chamavam de, né, eles acreditavam que existia, né, uma outra realidade, assim como hoje em dia muitos de nós também acreditamos nisso, né? Mas isso é muito mais, tem um sentido muito mais, quer dizer, esse mito da história de Sócrates tem um sentido muito mais filosófico do que propriamente, né, de explorar alguma coisa espiritualista nisso. Mas então essa pitonisa, ela respondia a perguntas em estado de transe. Então ela era uma espécie de oráculo dos deuses, né? E muitas pessoas acorriam até o templo de Delfos para buscar respostas para as suas questões, respostas do oráculo, né? Então Sócrates foi a esse oráculo de Delfos com uma questão que ele tinha em relação ao fato de que estavam chamando ele de sábio. Ele se sentiu muito incomodado com o fato de ser chamado de sábio, né, do grego sophi, né? E então ele não achou isso interessante. Então ele entrou em crise por causa disso e foi consultar o oráculo, né? E a questão que ele trouxe para a pitonisa foi bastante interessante, porque ele perguntou: mas estão me chamando de sábio por aí, né? O que é ser sábio? Né? Então essa é a questão que ele colocou para o oráculo. E a pitonisa né, respondeu: o que tu sabes? Né? E ele disse: bom, eu sei que nada sei. Tudo que eu sei é que nada sei. Inclusive isso se tornou uma das máximas mais famosas de Sócrates. E então a pitonisa respondeu, né? Por isso que você é sábio, e tu és o homem mais sábio que existe, porque tu sabes que nada sabes. Né? Então essa história é bastante interessante, porque através dela nós já entendemos qual é
primeiro passo para você encontrar a filosofia é você ter consciência de que nada sabe. É a consciência de nossa ignorância. É um princípio de humildade, né? Porque Sócrates, ele percebeu nesse momento qual era a sua missão, né? E ele já vinha, né, refletindo sobre isso já há alguns anos na vida dele, né? E ele percebeu já há muito tempo, e com essa, provavelmente com esse oráculo, né, isso veio à tona muito mais forte dentro dele, que o grande problema do mundo é que as pessoas pensam que sabem, né? Quer dizer, esse é um grande problema humano, né? A gente acha que sabe. A gente toma as nossas opiniões e as nossas crenças costumeiras como o conhecimento mesmo, né? E com Sócrates, Platão / Sócrates, começa, né, essa distinção entre o senso comum e o bom senso. E a filosofia é a passagem do senso comum para o bom senso. O que vem a ser isso? As nossas crenças e opiniões, né, baseadas, digamos assim, numa leitura preconcebida, nos nossos preconceitos, as nossas superstições, né, as nossas meras opiniões, as nossas meras crenças, né, que nós tomamos muitas das vezes com uma apreciação precoce, prematura das coisas, né, nos impedem de verdadeiramente buscar a sabedoria. Por isso que, na verdade, a sabedoria é uma coisa muito difícil de se alcançar, porque o que é, né, a verdade é infinita, né, e o que é a infinitude, né, de tudo aquilo que há para conhecer em comparação com a finitude do nosso entendimento sobre as coisas, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, questionar, se desiludir com as nossas crenças e as nossas meras opiniões, fruto de uma apreciação, né, muitas vezes baseada no preconceito dos sentidos ou na falácia dos sentidos, do imediatismo das coisas, e buscar uma clarificação da nossa mente através da reflexão e da crítica filosófica. Então Sócrates, nesse momento, ele percebeu a sua missão como filósofo, como pensador. É fazer as pessoas enxergarem que nada sabem. Como? Derrubando os ídolos, questionando as suas ideias. É você chegar, por exemplo, para um general, um militar, e que acha que sabe o que é a coragem, e começar a fazer, né, indagações e questionamentos que farão ele refletir e perceber que ele não sabe o que é a coragem, né? Então, nisso já se revela as dois caráteres principais, ou digamos, facetas muito importantes, pelo menos, podemos dizer assim, do pensamento filosófico. Primeiro, filosofia como crítica, né? E filosofia como clarificação de conceitos. Filosofia como crítica. Crítica aqui não é no sentido convencional da palavra crítica, mas é no sentido de você avaliar a realidade, de você estar fazendo uma análise, digamos assim, para que através da análise das ideias, das nossas ideias, elas possam se tornar mais claras, né? Então, é você pegar mesmo, por exemplo, eu falei da coragem, é você pegar o conceito de coragem e refletir profundamente sobre a coragem, dialeticamente, né? E isso é uma das características do pensamento socrático, né? Sócrates, então, como ele digamos assim, planejava e de fato fez fazer isso? Através do método socrático, que é a ironia e a maiêutica. O que vem a ser a ironia? Não é ironia no sentido convencional da palavra. A ironia, ela tem um sentido muito mais de você, digamos assim, fingir que não sabe das coisas, ou fingir que não conhece. Mas não é bem fingir, porque realmente nós não conhecemos. O sábio percebe que todas as suas construções são meras aproximações da realidade e nós não podemos alcançar a verdade absoluta. Ao socratismo e ao platonismo geralmente é atribuída uma crença numa verdade. Realmente eles acreditavam na verdade. Mas mesmo Sócrates, mesmo Platão, mesmo Aristóteles, mesmo a filosofia grega, percebe que nosso conhecimento, né, é uma mera aproximação da verdade. Nós não podemos ter, né, alcançar uma verdade total sobre as coisas. Então, na verdade, desde quando a filosofia nasceu, ela já adiantou esse princípio até da física moderna, da física quântica, né, que foi descoberto por Heisenberg. Todo o nosso conhecimento é uma mera aproximação.
o princípio da incerteza. Pois esse elemento de incerteza sempre esteve presente na filosofia desde que ela surgiu. Mas sem dúvida alguma que a filosofia foi, é e permanecerá sendo uma busca pela verdade, né? Então, se você vê alguém que está buscando a verdade, cola com ele. Mas se você encontrar alguém que diz que já encontrou a verdade, foge dele, né? Então, voltando aqui, esse princípio, a ironia socrática é de você, de uma certa forma, não é fingir que não sabe, é você partir do zero. Vamos analisar o que é a coragem, né? Vamos analisar o que é o belo, vamos discutir, debater, né? Através do diálogo, e não apenas uma pessoa, mas através até de um colóquio entre inteligências, entre mentes, entre filósofos, entre sábios, nós, através de uma forma dialética, analisando, né, por a antítese, a tese e a antítese, nós podemos ir depurando e clarificando as ideias até que a gente chegue, né, a uma contemplação mais aproximada possível por meio da reminiscência, por meio da anamnese, que a verdade e a sabedoria está em nós, está em nossa alma de forma, digamos assim, inata, né? E outra coisa também que o socratismo e o platonismo adiantou é o inatismo, né? Então, mas isso a gente já falou em outro vídeo sobre Platão, né? Então, gente, Sócrates ele começa exatamente... Bom, a gente pensa que sabe. Então, para a gente derrubar os ídolos, para a gente superar as nossas opiniões e crenças e preconceitos, então a gente tem que, em primeiro lugar, deixar eles um pouco de lado, questioná-los criticamente, para que a gente alcance, né, uma clareza maior, uma definição mais clara e distinta sobre a realidade. Então esse primeiro método é a ironia. O segundo é a maiêutica. Maiêutica é uma palavra do grego que quer dizer parto, quer dizer conceber, partejar. Em que sentido que a maiêutica é tomada aí? Né? Maiêutica é porque o Sócrates dizia que nós não podemos dar as coisas de mão beijada. Sócrates ele vai interrogando o seu interlocutor, né, e fornecendo pistas para que ele conclua as coisas por si mesmo, porque é só dessa maneira que nós nos apropriamos do conhecimento, né? Caso contrário, né, vai ser só uma coisa de memória, você vai jogar aquilo, a pessoa vai esquecer, ou não vai aceitar. Mas quando ela infere, quando ela conclui, né, ou quando ela concepção, gravidez, né, maiêutica por si mesma, então dessa maneira nós nos apropriamos do conhecimento. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado por terem escutado o nosso vídeo até aqui e até a próxima. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até mais.